Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Milena, sou estudante de letras, eu faço português e inglês e eu queria compartilhar uma dica, na verdade duas dicas muito interessantes para vocês, que eu acho que vale a pena, né? Dica boa, dica compartilhada. E as dicas que eu tenho aqui são esses dois livros aqui, ó. São duas autoras maravilhosas. O primeiro livro é Ler e Compreender os Sentidos do Texto. E o segundo livro é Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual. Ó. Então, por que eu resolvi trazer essa dica para vocês, né? Eu li esses dois livros, eles são maravilhosos, mas antes de mais nada, eu queria deixar claro que essas dicas aqui não servem apenas só para estudantes de letras. Serve para qualquer pessoa que deseja ter um conhecimento aprofundado sobre a estrutura de um texto, sobre estratégias de significação, quem precisa também aprender a escrever ou quem gosta também de escrever. São livros essenciais, tanto para a parte de interpretação, de compreensão, quanto para a parte de produção. Então, pessoas que estão estudando para provas, né, e precisam compreender melhor uma estrutura textual, como elaborar um texto, vale muito a pena. Eu li os dois livros, tá? Eles são maravilhosos, são muito didáticos, então não é uma leitura densa, sabe? Quando a gente lê um livro que é muito denso, parece que não acaba nunca. Não é o caso deles, eles são maravilhosos. Eles são cheios de exemplos, então tem vários textinhos e marcações. Então são livros muito gostosos de ler, não só texto, mas também imagem, tá vendo? Então são muito gostosos para ler, para leitura, vale muito a pena, contribuiu muito para o meu crescimento e para minha compreensão, foi muito importante. E eu fiz aqui uma colinha, né, separei uns pontos que eu achei muito legal, né, que eu achei muito legais nos livros, e eu queria compartilhar com vocês. No Ler e Escrever, que é a estratégia de produção textual, desculpa gente, eu também nem apresentei. São duas autoras, ambos os livros, a Ingrid Ocock e a Wanda Maria Elias. Elas são maravilhosas, fizeram esses dois livros em conjunto, sabe? São livros que têm harmonia, é uma leitura muito boa, vale muito a pena. Não é uma leitura cansativa. Então, essas autoras, elas fazem uma boa separação sobre o que é ler, o que é escrever, fazem a definição de ler e de escrita, da fala e da escrita. Então, elas tratam do discurso, da oralidade, da linguagem. Fala também sobre a escrita e a interação, né? Então, a interação com a língua, a interação com o autor, a interação com o próprio texto, que são coisas que às vezes passa despercebido, né? Quando a gente não tem uma noção, né, muito grande ou mais profunda. Fala também sobre gêneros textuais, que é muito importante a compreensão de gêneros textuais. Gêneros textuais, eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, mas ele é um tema que é muito amplo, muito vasto. E esse livro, elas trazem uma compreensão básica do que são gêneros textuais. Então é muito bacana. Para quem vai fazer prova, é muito legal ler a parte de gêneros textuais. Vai te dar um conhecimento e uma base bem importante, tá? Pode ser um diferencial na sua preparação. Aí tem funções do contexto, que também é muito importante para a interpretação, tá? Intertextualidade, que também faz parte, né? Elementos de um texto. A progressão referencial, que é uma outra coisa que muitas pessoas têm dificuldade em fazer progressão referencial. Progressão sequencial. E a escrita e a coerência, que também é uma coisa muito importante. Então, assim, é uma leitura que vale a pena, é um conhecimento, é um investimento para a vida inteira. O ler e escrever é muito legal. E aí tem o ler e compreender, né, os sentidos do texto. E elas também abordam outras questões. No ler e escrever, só para deixar claro,
elas fazem uma análise bem estrutural de um texto, sabe? De textos, na verdade. Mas você consegue entender a estrutura e os elementos que são essenciais para um texto. No ler e compreender, elas vão para as partes mais abstratas, né, do texto, para a questão de sentido mesmo. Então, eu recomendo a leitura primeiro, né, desse aqui e depois desse aqui, tá? Então, no ler e compreender, ela fala sobre os sentidos do texto, a produção de sentido, a relação de conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico, conhecimento interacional, que são questões que às vezes também passa despercebido e a gente não percebe, que é muito essencial, né, quando a gente vai fazer análise ou interpretação de um texto. Intergenericidade, né, que é a junção de dois gêneros em um texto, né, a mescla desses gêneros, a heterogeneidade tipológica, então elas falam sobre tipologia textual e quando um texto tem também essa mescla, né, de tipologia, que é muito comum. Falam também das funções, né, das expressões nominais, referenciais, sequência textual. Então, assim, são livros maravilhosos. Eu os li, foi muito interessante a leitura, eu gostei muito. Como eu falei, eles são recheados de exemplos, então não é uma leitura cansativa, é uma leitura que você percebe que você está assimilando, que você está aprendendo, não só para quem é da área de letras, mas para quem se interessa, quem necessita, né, fazer uma prova, que tem análises textuais ou que vai ter que escrever, fazer boas redações, são maravilhosos. Eu não lembro exatamente, eu sei que eu comprei esses livros aqui, um eu comprei na Amazon e o outro no estante virtual. Não é publi, não tem ninguém me patrocinando, mas para dizer para vocês que são livros de fácil acesso. Também não são caros, têm um valor bem acessível e eu acredito também que eles que devem ter esses livros em sebos, tá? Para quem mora perto, né, de grandes sebos ou até pequenos também, mas aqui onde eu moro não tem muito, então eu não consegui achar. Aí eu consegui achar no estante virtual, que é muito bom, já comprei muitos livros lá, eles entregam direitinho, e na Amazon também, tá? E não são livros caros, são livros acessíveis e vale a pena, é para a vida toda, você pode consultar para quem tem uma vida acadêmica, né, e vai precisar fazer produções textuais, científicas, eles são essenciais, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria compartilhar essa dica com vocês. Eu achei muito legal. Eu tô começando agora, não tenho experiência, né, na área digital, de mídias e tudo mais, mas é um projeto que eu quero tocar aí pra frente. Então, se vocês tiverem alguma dica pra me dar, tá, eu sou super aberta. Quem puder também me dar, quem puder deixar o like, né, que eu sou leiga nisso, mas deixa o like, compartilha também, né, se você achou interessante esse conteúdo. E ao longo, né, dos dias eu vou trazendo, fazendo outros vídeos para vocês, tá bom? Um beijo.